Então, pessoal, vamos iniciar hoje nossa aula sobre o descritor número 6. E para iniciarmos, aí baseado no material estruturado, nós temos uma frase bem interessante de Quiluan Pascoal, que diz assim: quando tiver que escolher entre estar certo e ser gentil, escolha ser gentil. Porque nem sempre, gente, estar certo nos faz superiores, mas quando somos gentis com as outras, faz de nós ser melhores pessoas. Então, fica aí essa frase como abertura da nossa aula de hoje. Então, qual é o objetivo desta aula, né? Então, nós vamos aprender a identificar textos de natureza argumentativa, diferenciar fato e opiniões relativas a um fato, identificar opiniões expostas em textos de gêneros diversos e perceber como as opiniões se manifestam em um texto. Então, nessa aula, nós vamos aprender as definições de distinguir o que é fato e o que é opinião. Então, vamos ver aqui, primeiramente, a definição de fato, que diz assim: fato pode ser entendido como algo que é de conhecimento de todos. Trata-se de um acontecimento, um dado que pode ser verificado e comprovado por meio de documentos ou registros. E aqui, em seguida, nós temos a definição de opinião, que diz assim: traz um ponto de vista de quem produz o texto. Trata-se de uma maneira mais particular de se perceber um fato, como esse ponto de vista pode variar de acordo com o produtor do texto. Não é possível atribuirmos a ele o valor de verdade absoluta. Cada opinião apresentada pode ter associada a ela uma opinião contrária. Ou seja, o fato, gente, trata-se de um acontecimento, de algo verídico, algo que você não pode contestar, existiu. E a opinião, ela trata-se do ponto de vista da pessoa em relação a algo. Se a minha opinião concorda ou não, é uma opinião. Eu posso concordar com algo, mas outra pessoa pode discordar. Então, isso é opinião. Então, vamos perceber aqui nesse slide, né, 4 afirmações que distinguem fato de opinião. Na afirmação 1 diz assim: o Brasil é considerado um país de dimensões continentais. E na segunda afirmação diz: o juiz Anderson Daronco interrompeu uma partida de futebol por conta de cantos homofóbicos. Então vejo que tanto a afirmação 1 como a afirmação 2 são consideradas fatos. Ou seja, a primeira afirmação trata-se de um dado. Já a segunda trata-se de um acontecimento. E todos os dois fatos, eles aconteceram, eles são incontestáveis, existiram. Então, nesse caso aí, eu sei que é fato, porque isso aconteceu, isso é uma verdade absoluta. Agora, se você analisar a afirmação 3 e a afirmação 4, você vai ver uma grande diferença do fato, da afirmação 1 e da afirmação 2. Na 3 diz assim: o Brasil é um bom lugar para viver. Na quarta afirmação diz: o juiz Anderson Daronco tornou-se um exemplo a ser seguido pelos outros árbitros. Ou seja, na afirmação 3, aí explica, né, uma opinião. O Brasil é um bom lugar para viver. Sim, no caso dessa afirmação, o autor, ele explicou que era bom. Mas será que o Brasil é bom para todos viverem, né? Ou é a opinião de uma pessoa? Será que alguém poderia rejeitar essa ideia aí dessa afirmação número 3? Poderia, por muitos motivos. Por exemplo, poderia dizer
que questões de economia, questões de segurança não são bons, por isso ele não acredita que o Brasil pode ser, ele não concorda, na verdade, que o Brasil é um bom lugar de viver. Então, a minha opinião é minha, pertence a mim. E a opinião de outras pessoas podem se diferenciar da minha. Isso é opinião. Observe que na afirmação 4 também há uma manifestação de opinião, né? Fala do árbitro. E na opinião dele, né, da afirmação 4, diz que Anderson Daronco tornou-se um exemplo a ser seguido para outros árbitros. Mas essa opinião talvez não seja de outras pessoas, e sim a minha, né? Pode servir para mim, mas ele talvez não sirva para outro grupo de pessoas. Então, opinião é algo muito particular. E fato é algo que não pode mudar. Existiu e pronto, aconteceu e pronto. E nós vamos ver agora uma atividade, na verdade uma questão, exemplo, para distinguirmos o fato de opinião por meio desse texto aí, tá certo? Então vamos lá, fiquem atentos aí à leitura do texto, para depois fazermos alguns questionamentos. Diz assim: minha mãe era boa criatura. Quando lhe morreu o marido, Pedro de Albuquerque Santiago, contava 31 anos de idade e podia voltar para Itaguaí. Não quis. Preferiu ficar perto da igreja em que meu pai fora sepultado. Vendeu a fazenda e os escravos. Comprou alguns que pôs ao ganho ou alugou, uma dúzia de prédios, certo número de apólices, e deixou-se estar na casa de Mata Cavalos, onde viveram os 2 últimos anos de casada. Era filha de uma senhora mineira, descendente de outra paulista, a família Fernandes. Então, a primeira questão diz: podemos encontrar uma opinião no trecho, ou seja, ele quer saber em quais das opções tem uma opinião do autor do texto. Então, vamos aí ver a letra A. Minha mãe era uma boa criatura. Observem que aí ele utilizou um adjetivo para se referir à mãe, boa, né? Ele diz aí, por meio desse adjetivo, a opinião dele sobre a mãe. Então, aqui, gente, tem uma opinião do autor bem explícita. Quando ele usa boa, ele pode considerar a mãe boa, mas outras pessoas talvez não considerem ela como uma boa criatura. Mas vamos ver aí as demais opções. Letra B. Era filha de uma senhora mineira. Nesse caso, essa opção, ele pode mudar isso aí? Ele pode mudar esse fato ou não? Com certeza não. Se ela era filha de uma mineira, eu não posso dizer que ela era filha, por exemplo, de uma nordestina, certo? Letra C. Vendeu a fazenda e os escravos. Isso aí também aconteceu. É uma verdade. Então, não trata-se de uma opinião. Letra D. Preferiu ficar perto da igreja em que meu pai fora sepultado. Então, realmente isso de fato aconteceu. Não é uma opinião do autor. Ele não está falando da atitude dela, né? Ele está dizendo o que realmente aconteceu. Quando lhe morreu o marido, contava 31 anos de idade. Então, percebam que todas essas opções são verdades absolutas. Apenas a letra A mostra a opinião do autor.